Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos a esta casa de oração, para que possamos sair daqui melhor do que a gente está dentro. E quanto mais dúvidas a gente tiver com relação à doutrina espírita, isso nos leva a entender que estamos para o caminho da reflexão. E quando a gente reflete os nossos acontecimentos da nossa vida, as causas que nos levam muitas vezes para o outro lado, nós vamos começar a perceber quanto é importante Deus, Jesus, no qual é o governador do nosso planeta, que vai nos ensinar na noite de hoje, através dessas palavras, a importância da vida. O que será que nós temos que ter tanta importância nessa vida, se começarmos a analisar os acontecimentos dos 10 dias para cá? Quantas coisas aconteceram, quantas lamentações, quantas frustrações, quantas pessoas dizendo que chegaram atrasadas ao voo, ou chegaram atrasadas no determinado carro que era para levar, mas se acidentou-se. Então, tudo isso, a gente tem que saber interrogar a importância disso tudo. E para Jesus, para Deus, todos os seus filhos, qualquer um que seja, do mais atrasado possível ao mais evoluído, todos nós não somos privilegiados. Nós somos seres que viemos a esse planeta com o único objetivo, evoluir. Não tem outro destino para o ser humano, para o espírito reencarnado. Nós somos predestinados a evoluir. A gente sabe que uns vão mais rápido, outros começam e vão mais lento, mas todos eles, sem exceção, alcançarão a sua evolução. Então a gente começa a refletir a seguinte coisa: o que somos, de onde viemos, para onde vamos? São 3 perguntas que a gente vive indagando e perguntando. Se a gente é um ser humano, um espírito reencarnado, qual é a mola mestre que nos faz guiar para os caminhos que a gente está hoje? Construir um mundo novo, que com certeza é o que vai estar nos esperando. E para esse salto dar certo, é necessário que a gente compreenda que a gente não veio do nada. Não veio do acaso, como a ciência tradicional ou as religiões tradicionais dizem. O acaso para a doutrina espírita não existe. Se existe objetivo, finalidade, conhecimento, reflexão, existe o porquê. Então, se a gente entender o que somos, como seres, como espíritos reencarnados, que somos seres com centelhas divinas, que vamos todos evoluir, de onde viemos, que a gente sabe que viemos de outro ambiente, de outra transição, talvez alguns foram criados e logo aqui vieram, ou viemos de outro planeta, e para onde vamos? Só temos uma finalidade: nós desencarnamos deste planeta, vamos para o outro lado, talvez conforme a nossa faixa vibratória, para um ambiente melhor ou um ambiente ruim, mas um dia conseguiremos ser resgatados e conseguiremos entender qual é o fio da meada de tudo ter começado desta maneira. Depois parte para o princípio que nós, seres humanos e espíritos reencarnados, hoje a gente não tem aquela liberdade que tem hoje. A liberdade como reencarnamos. Porque quando você está desencarnado, você tem liberdade de ir e vir aonde quiser. Quando você está desencarnado, existe um freio. Que freio é esse? Quando você está reencarnado. Você pode fazer tudo que der na sua vida. Mas eu tenho que entender que eu tenho livre-arbítrio, mas que esse meu livre-arbítrio é um freio que irá me cobrar nessa atual existência ou numa outra, por não ter feito determinadas coisas. Então nós temos liberdade de fazer, mas também temos liberdade de ser cobrados quantas vezes forem necessárias. Por que isso? Porque passa pelo princípio de que nós temos e sabemos que o universo, que todo o universo que está neste ambiente, deste planeta Terra e mais os astros, estrelas, todas elas têm uma morada. Talvez uma morada adiantada ou uma morada atrasada. Então, todos os ambientes que a gente vive nesse universo tem vida. Existem planetas que são mais evoluídos do que o nosso. Existem planetas mais atrasados do que o nosso. Então, nós viemos ou vamos para esse ambiente conforme os atos que a gente faz, conforme as conquistas que a gente tem. Por que isso? Porque nós temos uma finalidade. Nós sabemos que existimos. Sabemos que Deus nos criou simples e ignorante. No que sentido? Nascemos sem saber nada. Com o passar do tempo, com a evolução espiritual, a gente vai ganhando um ambiente de aprendizado, um ambiente de espírito evoluído.
Pense assim, como é que era a Terra há bilhões de anos atrás, quando existia um pré-histórico? Era um ser, talvez inteligentíssimo e evoluído, mas moralmente era atrasado, e com o passar do tempo começou a despertar na sua memória aquilo que ele já sabia de outras existências. Hoje, por exemplo, a gente tem diversas coisas na nossa casa que a tecnologia nos trouxe. Um micro-ondas, uma televisão, uma geladeira, e assim vai. E a geladeira que a gente compra hoje, daqui a 3, 4 meses, 5 meses, já não é a mesma. Já vai ser mais evoluída tecnologicamente. O celular que a gente tinha há anos atrás, não é o mesmo, era o tijolão. Hoje a gente tem um menor. Porque isso é evolução, que vai nos dar prêmio para aquele que está aqui, como para aqueles que já vêm depois. Nesse sentido, a gente pode entender que o homem, o ser humano, ele tem que saber que, acima de tudo, para evoluir, ele tem que aprender. Mas aprender de que forma? Várias formas, vários mecanismos. Pela dor, pela alegria, pela tristeza, pelo sofrimento, mas vamos evoluir. Não estou aqui dizendo que sofrer é bom, que a doutrina espírita veio preconizar que nós temos que sofrer. Não é isso. É no sentido de aprendizado, de sofrer com resignação, no qual você não vai sentir a dor farda do peso. Como a gente ainda é atrasado, vai sentir. Infelizmente ou felizmente, vai sentir. Por que isso? Porque nós somos feitos de matéria. Vamos dar um exemplo para entender um pouquinho melhor do acidente do avião que aconteceu durante esses dias aí. A gente pode levar a entender assim, o cara chegou atrasado, o cara brigou com o outro porque perdeu o avião. Não cai uma folha de uma árvore que não tenha razão de existir. Assim somos nós. Não há acontecimento nessa vida que não tem que acontecer para aprendizado. Aí vão me dizer assim, mas os caras sofreram tanto, aqueles 62, que o avião caiu, sofreram. A doutrina espírita diz o seguinte, cada um tem aquilo que mereceu para a sua colheita. Não é o sofrimento da dor física. A gente sabe muito bem que quando há um acidente coletivo, de desencarne coletivo, o mundo espiritual trabalha tanto que antes do avião cair lá no chão, o espírito já foi desprendido. Para quê? Para que a pessoa não sinta, para que o espírito não sinta dor física, que o sofrimento seria grande. Então a gente tem que entender que nada para Deus é impossível. Nada para Deus, porque Deus que Deus é esse que uma criancinha de 3 aninhos morre. A criancinha sim, mas o espírito é velho. Então nós temos que entender que nós somos feitos de matéria. Enquanto a gente pensar que a matéria é primordial, nós vamos sempre sofrer. Enquanto a gente pensar em adquirir coisas materiais para a vida, de deixar o lado espiritual de lado, nós vamos sempre sofrer. Porque a pessoa que vive só da matéria, ele corre atrás da máquina. Ele quer ter o melhor carro do ano, melhor casa, ele compete com ele mesmo. Ele compete com ele mesmo. E quem vai receber as consequências quem é? É ele mesmo. Então a importância da vida é muito mais além da questão material. Vem da questão espiritual. E a questão espiritual tem que haver compreensão do que passa com a gente. A gente que é espírita, que vem nessa casa, assistir palestra, tomar passe e participar dos estudos, já temos um caminho andado. Um caminho. E esse caminho está sendo aberto não por mérito nosso, por merecimento. Ninguém está aqui nessa casa por mérito. Para Deus não há privilegiados. Todos nós somos responsáveis por aquilo que fizemos e vamos receber em troca aquilo que fizemos por merecimento. Então, tanto o pobre como o rico, mas o pobre, coitado, vive passando sacrifício, não tem o que comer. É merecimento para ele resgatar. Não estou aqui dizendo que vamos ter que deixar a pessoa morrer de fome. Não é isso. Mas a pessoa vai ganhando o seu estágio evolutivo pelo aquilo que ele passa e pelo aquilo que ele faz com a sua vida. Por que isso? Porque depois nós sabemos que temos as nossas vidas sucessivas. Nós estamos aqui hoje, no ano de 1924, dia 12 de agosto, tudo bem. Mas o que vamos ser daqui para frente? O que nós fizemos no meio-dia, ou às 6 horas da tarde, já passou, já foi. Não tem mais como voltar no tempo. Não tem mais como dizer, se eu pudesse fazer diferente. Já foi. Então faça diferente daqui para frente. Porque a sua vida, próximas que virão, é a soma
daquilo que você faz ou deixa de fazer. Tudo que você faz nessa atual existência vai somar, porque você vai resgatar o que foi no passado, lá há anos atrás, que vai ser o reflexo desse presente agora, que você vai colher lá no futuro. Quando? Ou nessa atual existência, ou na próxima existência. Não vamos aqui pensar que nós vamos desencarnar hoje, vai todo mundo para a colônia. Não é assim que as coisas acontecem. Para que isso? Para que a gente entenda que nós, seres humanos, espíritos encarnados, temos tudo que aprender. Tudo que aprender. Mas muitas vezes não aprendemos. Muitas vezes deixamos passar a oportunidade daquele aprendizado que Deus nos enviou. Até através de uma intuição no nosso ouvidinho, que diz tal coisa, e você faz o contrário. Ou a intuição que diz para você fazer tal coisa, e é pior do que você teria ter feito. Então tudo isso é obstáculo que vamos vencendo. Por que isso? Porque a justiça de Deus, a justiça do universo, ela é progresso. E se ela é progresso, a lei de Deus é imutável. A lei de Deus não muda. Deus não vai mudar uma lei para o fulano de tal. Vamos mudar, vamos dar uma chance para ele, não. A lei é para todo mundo. Se eu disse no início que nós temos o nosso livre-arbítrio, e cada um vai colher o que plantar, que cada um vai saber que o seu livre-arbítrio é sua responsabilidade, que é a sua lei de causa e efeito, ação e reação, como queiram dizer, é aprendizado. Não adianta a gente ficar brigando hoje por um punhado de terra, pelos metros de terra, sabendo que você vai ser responsável por aquilo que você está fazendo. Experimente morrer uma pessoa da sua família, patriarca, matriarca, que você vai conhecer que está no seu lado. A briga começa a acontecer. Por isso, por aquilo, as avanças que não concorda, porque discorda, porque quer tirar, quer botar. Só que Deus não deu a terra, não lhes deu a terra de graça. Foi emprestada. A casa que a gente tem hoje é emprestada, porque você vai morar por 30, 40, 50 anos, 60 anos, 100 anos, ou o que for. Depois você vai para o lado de lá. Quem fica aqui que vai desfrutar daquilo que você deixou. E às vezes esse desfrute é tão terrível que prejudica quem for para o outro lado. Então é nesse sentido que Deus nos coloca. A justiça de Deus é progresso. E se é progresso, como é que eu quero aprender, dar um salto daqui para frente? Não existe isso. Ninguém muda da noite para o dia. A água não transforma em vinho no estalar de dedo. Jesus tinha esse poder, tinha essa energia. Nós não temos. Ninguém muda de uma hora para outra. A gente muda, por quê? Porque vai aprendendo. Às vezes vem um escape daqui, um escape dali, derrapa, levanta, é aprendendo. Pena que muitos não aprendem. Pena que nós estamos ainda capengando nesse planeta. Brigando por mesquinharias, umas coisas que não valem nada, porque a gente tem que saber que é o ser que comanda. Nós, espiritualmente, temos que evoluir. E essa evolução, cada um constrói pelo seu mérito, pelo seu merecimento. Qual é o propósito de Deus para nós? Ele tem um único propósito: a evolução. E se a evolução, nenhum ser que Deus criou, nenhum, ganhou salto de evolução. Passou por etapas. Jesus é um espírito evoluidíssimo, o mais que a gente conhece, mais próximo que a gente conhece. Mas ele também passou por obstáculos para evoluir. Talvez não foi nesse planeta, foi outro, mas ele passou por obstáculos para evoluir. Porque para Deus não tem merecimento. Aliás, não tem privilégios, e sim aquele que merece. Aquele que merece. E para a gente merecer, tem que fazer para acontecer. Senão não existe. Por que isso? Porque nós temos aspirações, nós temos bondade, nós temos tristeza, nós temos alegria, nós temos às vezes orgulho, nós às vezes temos ódio, às vezes nós temos uma estrelinha brilhando na nossa mente, achando que a coisa poderia ser diferente, mas não é. Por que isso? Porque existe uma eternidade para evoluir. Temos tempo para isso. Só que não vamos deixar que o tempo passe rápido demais, porque se passar, vai ficar pior. Por que isso? Porque o desenvolvimento do ser humano, para acontecer e atingir a importância da vida, tem que satisfazer a nós e ao outro. Quantas vezes a gente viu o outro dizer assim, ó, ai, aquele cara mudou, virou evangélico, que foi, mudou de uma noite para o dia.
talvez precisou do freio. E esse freio acordou ele. Acordou. Ou ele acordava, ou ele ia ficar pior. E para isso tudo acontecer, existe uma coisa chamada, bem claro, nós sabemos que Deus existe. Sabemos que Ele é supremo, que Ele é imutável, que Ele é onipresente. Como? De que forma? Quando você ora para Ele, que tem os intermediários, os espíritos superiores, Ele atende aquilo que Ele recebe como pedido, porque a gente pede mais do que agradece, como pedido de algo especial para aquele indivíduo, e aí vai se ver o relatório lá da pessoa que está se pedindo, se ela tem merecimento para receber aquele pedido que alguém lhe pediu. Então a gente tem que entender bem claro que neste planeta que a gente vive é um planeta de que a gente se amarga todos os dias, porque você vive da casa para o trabalho, do trabalho para casa, dorme, volta no dia de manhã, se levanta de novo, vai trabalhar. De forma mecânica. A gente não para agradecer a Deus por aquilo que Ele nos livrou ou por aquilo que Ele possa nos dar amanhã. E para isso a importância da vida é primordial. Aí vão me dizer assim, mas cara, o cara ganha 100 milhões e eu ganho um salário mínimo. Aquilo que ele faz com os 100 milhões que ele ganha vai ser responsabilidade dele. Aquilo que eu faço com o meu salário mínimo também vai ser minha responsabilidade. Não teve o privilégio para ele. Porque em excesso é complicado. Em falta também. Então Deus faz tudo isso para que a gente possa entender que não existe a gente pensar assim, tem tantos, muitos, poucos com tanto dinheiro e muitos sem nada. Vive guerreando um com o outro. Começa uma guerra, termina uma guerra, já começa outra. Tudo isso são questões de evoluir. Tivemos as Olimpíadas aí nos 15 dias. Só se falava as Olimpíadas de noite para o dia direto. Acabou. Agora vai começar tudo normal. Falar de desgraça, de tristeza, de roubo, de bandidagem, que faz mal até para a nossa cabeça. A nossa energia vai ficando baixa. E agora vem a importância, a imortalidade da alma. O avião caiu. A pessoa perdeu o corpo físico, mas a sua alma, o seu espírito está vivo. Então a gente vai começar a analisar, perceber que tudo que acontece nessa atual existência, tudo que acontece é merecimento nosso para a evolução. E nesse sentido todo, existe uma coisa chamada, como é que a gente sabe que tudo isso acontece? Porque nós temos a doutrina espírita que nos esclarece bastante. E nós nos comunicamos com o outro lado. Claro, de forma diversificada, de forma diferente. Se a imortalidade da alma existe, para algum lugar ela vai. A gente sabe, como espírita, que ela vai para o mundo espiritual. Que o ambiente que ela vai ser levado é conforme a minha faixa vibratória do que eu fiz no passado, do presente e conforme eu desencarnei. Aí a gente vive perguntando por que aquele indivíduo que estava tão bem, ganhando seu salário enorme de dinheiro, vivendo uma vida de regada, como é que ele teve a audácia ou teve a ideia de tirar sua vida? Como? A gente começa a analisar, a ver quantas coisas estão por trás daquilo que aconteceu. E o pior de tudo, quando alguém nos comunica perguntando do que ele morreu, a pessoa não quer rezar por ela, já pergunta do que ele morreu, o que me interessa? Se morreu de câncer, se morreu de acidente, se cometeu contra a sua vida, não me interessa isso. Bota lá na sua rede social, lá, a questão olha lá, quando eles botam o mortuário lá de quem morreu, a data de sepultamento, e gente perguntando embaixo, de que a pessoa morreu? Não interessa. A curiosidade é terrível. E se nós somos imortal, nós comunicamos com o mundo espiritual, nós temos uma coisa bem clara, o nosso progresso é infinito. Se o nosso progresso é infinito, não para nunca de evoluir. A nossa evolução no mundo físico, ela acontece através do nosso aprendizado de vidas passadas e do nosso aprendizado quando estávamos no mundo espiritual.
Que importância vai ter para nós o que aconteceu agora? Muita importância. O que aconteceu comigo, do que eu fiz ou deixei de fazer. E para a gente ter a importância da vida, a gente tem que saber que também tem que cuidar desse corpo físico que a gente vive. Porque é emprestado também. Ele tem durabilidade. Ele dura talvez 50 anos, 60 anos, 70 anos, 100 anos, 101, como tem gente que chega a 110, tem gente que chega a 110 anos. Tem durabilidade. E se eu não cuido desse corpo físico, como é que eu vou querer ter uma vida saudável e vou me dedicar com saúde para o mundo espiritual? Cuidando desse modelo que é nossa matéria física, com certeza você vai conseguir dar um obstáculo para frente. Ah, mas eu fumava muito, deixou de fumar. Então cuide da sua vida para que na próxima existência você não venha com o fumo. Então tudo que a gente faz nessa atual existência vai somar na futura. Seja o que entra pela boca ou o que sai. O que entra é o alimento. O que sai são as palavras, que muitas vezes ofende o outro, que é muito mais perigosa do que aquilo que entra. Porque aquilo que entra, você pode lá simplesmente tomar um remedinho, abaixo o colesterol, deu. Mas aquilo que sai da sua boca vai como uma flecha para aquela pessoa que recebe uma punhalada sem saber. Se ela estiver despreparada, através da sua energia, vai cair já já, pelo ódio que você colocou pela outra pessoa. Nesse sentido, a gente vai entender que, primeiro, nós temos um objetivo primordial, que diz dessas palavras assim para a gente entender um pouquinho melhor. Sejam irmãos, ajudem-se, socorram-se em sua marcha coletiva, seus objetivos estão além desta vida material e transitória. Será nesse porvir espiritual que você se reúne com os membros de uma só família, ao abrigo das preocupações, das necessidades e dos inúmeros males. Mereçam-no, então, por seu esforço e seus trabalhos. Então, nós temos que fazer por merecer aquilo que Deus nos deu. Fazer por merecer aquilo que foi o nosso caminho. Fazer por merecer essa vida que nós estamos vivendo hoje. Por mais que ela seja pesada, por mais que ela seja capenga, mas é a vida que merecemos. Para que isso? Porque Leon Denis dizia o seguinte, numa frase do livro no pensamento do livro que ele escreveu: é preciso lembrar que em cada um de nós dormem inúteis e improdutivas riquezas infinitas. Daí nossa indigência aparente, nossa tristeza e, por vezes, mesmo nossos desgostos pela vida. Mas a obra, seu coração, deixe descer o raio, o sopro regenerador, e então, uma vida mais intensa e mais bela despertará. Você passará a se interessar por milhares de coisas que lhe eram indiferentes, mas que farão o encanto dos seus dias sentir-se-á crescer. Caminhará na existência com os passos mais firmes e seguros, e sua alma tornar-se-á um templo pleno de luz, de esplendor e de harmonia. Resumindo, quanto mais luz você ter dentro de si, melhor será o seu ambiente. Quanto mais luz eu tiver dentro de mim, mais claro, mais iluminado vai ser a minha alma. Quanto mais eu estiver aberto para o aprendizado, mais leve eu serei, menos arrogante, menos egoísta, menos orgulhoso, menos falador, menos reclamador. Tem que ser o contrário, mais harmonioso, mais feliz, mais amigável, mais que queira perdoar as pessoas, mais infinito de bondade. Está tudo no Evangelho de Jesus. Está lá nas máximas que ele nos deixou. Está lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, bem claro. O que a gente tem que fazer para dar importância àquilo que Deus nos deu, que é a vida. Se você lê o Evangelho do começo ao fim, ele só fala nisso. Melhora, melhora, melhora. Mude, mude, mude para melhor. Não fala que é para piorar. E nós muitas vezes achamos achamos outras coisas e pioramos mais ainda. Deus é infinito. Jesus, o governador desse planeta, incansável. Incansável. Vocês imaginem o trabalho que o mundo espiritual está tendo para socorrer pessoas de guerra,
iluminar a cabeça daqueles que têm o poder na mão para tentar mudar a sintonia, porque só querem terra, querem poder, e assim vai. É esse progresso que Deus nos cobra. Não é a questão material, não é o dinheiro no bolso que vai contar. E sim aquele que te ilumina, como espírito novo, libertador, como espírito que quer crescer, como ser humano que quer viver. Quantas pessoas que a gente olha lá, vê nos noticiários, que morre, desencarna, com 30, 40 anos, 54 anos, tinha um câncer, que prejudicou e não conseguiu a cura do câncer. Olhe para essas pessoas. Pense que a gente tem hoje e o outro que não tem nada. Pense assim, que há meses atrás o Rio Grande do Sul estava debaixo d'água, praticamente, e nós aqui não. Pessoas que tinham o dinheiro, que eram poderosos financeiramente, foram dormir no abrigo, e perderam tudo. Ah, mas Deus é perverso. Não, é para aprendizado da pessoa. Às vezes a pessoa era egoísta, esbanjava, foi sofrer um pouquinho para ver se melhora. Então nós estamos sempre no lugar que merecemos. Deus não coloca ninguém no lugar que não merece. Que é a escolha nossa, porque Deus não coloca ninguém, né? É que a gente faz para o outro, que faz para si mesmo. Então que Deus possa nos acompanhar, possa nos iluminar e possamos entender que a importância da vida é muito mais do que a gente imagina. É um salto que vai ser dado. Isso é um salto, que esse salto seja merecedor. Uma boa noite a todos.